dia a todos, irmãos, paz do Senhor. Bom dia a todos que estão nos ouvindo pela internet. Vamos colocar esse culto diante do Senhor, vamos ler um Salmo 142, vamos começar o nosso culto. Salmo 142 diz que Davi fez quando estava numa caverna. E diz assim: em alta voz clama ao Senhor, em alta voz suplica ao Senhor as suas misericórdias. E é o que a gente deve, né? A gente deve colocar diante do Senhor as nossas súplicas, nossas orações. Ao Senhor a gente deve pedir, né? É o que a gente pode confiar, não é? Derramo diante dele a minha queixa, a ele apresento a minha angústia. Quando esmorece em mim o meu espírito, tu conheces o caminho que devo seguir. Na vereda que percorro, ocultaram uma armadilha para mim. Olha para a direita e vê que ninguém se importa comigo. Perdido está para mim o refúgio. Ninguém se preocupa com a minha alma. A ti, Senhor, clamei declarando: tu és o meu refúgio, minha partilha na terra dos viventes. Atende os meus apelos, pois estou muito exausto. Livra-me dos meus perseguidores, porque são muito fortes, são mais fortes do que eu. Tira minha alma desta prisão, para que eu dê graças ao teu nome. Então os justos me rodearão por causa da tua bondade para comigo. Amém? Ao Senhor, somente ao Senhor, a gente deve colocar as nossas súplicas, somente nele a gente deve confiar, hoje e sempre. Ele é aquele que vai nos responder, aquele que vai nos cuidar, aquele que não vai nos amparar, aquele que vai nos socorrer na hora que a gente precisa. Amém? É diante dele que a gente deve se colocar e deve se prostrar. Vamos orar? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos por esse dia, Senhor, mais um ano de vida, mais um dia de vida, mais um dia que o Senhor nos despertou para te servir, nos despertou para estarmos diante do Senhor, nos despertou para confiar no Senhor, ó Pai, colocar diante de Ti, Senhor, todas as nossas aflições, todas as nossas dores, tudo aquilo que nos molesta, tudo aquilo que nos causa dor, ó Pai. Pai amado, obrigado, Senhor, obrigado por podermos estar na Tua casa, obrigado por estarmos na Tua presença, obrigado porque nós podemos confiar no Senhor, não de hoje, mas de tempos. Se olharmos para trás, podemos somente agradecer ao Senhor, porque o Senhor já nos livrou de muitas situações, o Senhor já nos livrou de muitas enfermidades, o Senhor já nos deu muitos livramentos, mais do que a gente pode contar. E por isso, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já fez. E hoje, ó Pai, diante do Senhor, nós colocamos todas as nossas dificuldades, colocamos diante do Senhor todas as nossas dores, ó Pai. Pai, que o Senhor venha nos socorrer, ó Pai, naquilo que nós temos necessidade, naquilo que nos incomoda, naquilo, Senhor, que nos causa dores, que nos causa sofrimento, Senhor. Que o Senhor seja o nosso socorro nesse dia. Em tudo que nós colocarmos, responde no Senhor, nos dá direção. Pai amado, que nesse culto, que a Sua palavra venha nos ser bálsamo para os nossos corações, para nossas dores, que a Tua palavra venha hoje, ó Pai, suprir, ó Pai, e abrir, Senhor, a nossa mente, Senhor, tirar-nos do engano, tirar, Senhor, das situações difíceis, mostrar para nós um caminho, Senhor, no nome de Jesus, assim seja a Tua palavra para nós hoje, e que os nossos corações estejam prontos, livres, libertos, Senhor, abertos para receber aquilo que vem do Senhor, que nada, Senhor, venha nos atrapalhar, nada venha nos impedir, nenhuma preocupação, nenhum pensamento, nada venha impedir que a Tua palavra venha ao nosso coração, fazer morada em nosso coração e nos transformar nesse dia, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a nossa oração, nossa entrega, né? Nessa hora, vamos nos ajoelhar e colocar o nosso dia, todas as nossas preocupações, tudo aquilo que nos incomoda diante do Senhor. A Ana vai fazer na sequência a oração da entrega.
Pai querido e Pai amado, Senhor, nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar nesta manhã, Deus. Neste momento, Pai, em que dobramos o nosso joelho, Pai, nós consagramos, Senhor, a Ti, Pai, a nossa vida, Senhor. Colocamos o dia de trabalho, Pai, colocamos esta quinta-feira, tudo aquilo que fomos fazer, resolver neste dia, para que a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia nos alcance. Deus nos dá, Senhor, direção, nos dá estratégia para vencer, Senhor, batalhas, para que sejamos, Senhor, vencedores, Pai. Deus querido e Pai amado, Senhor, vai à frente, Pai, do profissional liberal, vai à frente, Senhor, daquele que é empresário, daquele que é empregado, do funcionário, Pai, abrindo, Senhor, as portas, Senhor, manifestando a Tua bênção e o Teu cuidado, Senhor, sobre a vida de cada profissional, Senhor. Nós entregamos diante do Teu altar, Senhor, este tempo de oração, certos de que o Senhor nos conduzirá, certos de que o Senhor estará conosco, guiando os nossos passos, nos concedendo a sabedoria que vem do alto, nos concedendo, Senhor, um espírito de criatividade, Senhor, para que possamos desempenhar as nossas funções da melhor maneira, Senhor, neste dia, Pai. Colocamos o Senhor à frente, Senhor. Abençoa, Senhor, realmente o nosso trabalho, abençoa a nossa casa, a nossa família. Deus, se porventura há alguma causa impossível para os Teus filhos, Pai, nós cremos que para Ti nada é impossível, mas tudo é possível. Então manifesta, Senhor, o Teu poder, manifesta, Senhor, o sobrenatural, manifesta a Tua bênção, Senhor. Nós entregamos este tempo de oração diante do Teu altar, este tempo de consagração a Ti, em nome de Jesus. Amém? Vá se colocando de pé, e à medida que você for se colocando de pé, vá aplaudindo ao Senhor, vá entregando este tempo na presença do Pai, vá dizendo glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, a Ele seja toda a honra, a Ele seja toda a adoração, aquele que tem cuidado de nós, amém? Bom dia, amada igreja, paz seja com todos, amém? Bom dia para você que nos assiste também, seja muito bem-vindo à nossa Manhã das Causas Impossíveis. Eu convido você já a tomar assento. Nós estaremos nesse momento meditando na palavra do Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco. E para isso eu gostaria que você já abrisse a palavra do Senhor lá no livro de 2 Reis, capítulo 13. Obrigada, pastor José. 2 Reis, capítulo 13. Do versículo 14 até o versículo 19. Nós estaremos meditando na palavra. Mas só deixa aberto por enquanto a Bíblia e presta atenção. Aqui depois nós, na sequência, já estaremos lendo. A gente, nesse mês de janeiro, nós estamos focando e falando um pouco mais, né, sobre o projeto de vida. O pastor Josué, ele resolveu estender durante todo este mês, porque eu acredito assim que todos nós temos sonhos, né? E os sonhos, para que eles se tornem realidade, vou falar uma coisa tão clichê, tão básica, né? Para que os sonhos se tornem realidade, para aquilo que a gente almeja se torne realidade, é necessário que nós venhamos a transformá-los em projeto. Porque se a gente tem apenas um sonho na nossa cabeça, tem um desejo no nosso coração, e fica naquilo e não faz nada para que ele venha se concretizar, para que ele venha se transformar em realidade, não resolve de nada. Ele vai continuar sendo um sonho, ele não vai virar projeto. Para que nós venhamos a transformar nossos sonhos em projetos, nós precisamos entender um pouquinho a diferença de sonho, objetivo e metas. E é justamente sobre o que está escrito lá em cima. E é o tema do nosso projeto de vida de 2022, né? O ano profético de Salomão. Para que Salomão pudesse realizar este sonho, que na verdade já estava lá no coração de Davi, seu pai, ele precisou não apenas sonhar, mas ele precisou transformar o sonho em objetivos e em metas para que realmente ele se transformasse em realidade.
Sonho, então, é tudo aquilo que nós pensamos, é tudo aquilo que nós imaginamos, que nós desejamos, mas é algo impalpável, algo que a gente não pode quantificar, que a gente não pode medir, porque é aquilo que fica no nosso inconsciente, né? É algo pouco concreto. Já diferente de objetivo, que é a materialização dos nossos sonhos, ou seja, a partir do momento que nós trazemos o sonho para o mundo real, para o mundo concreto, transferindo ele do abstrato, né, das ideias fixas, e transformando ele em realidade. Isso é o objetivo. E o que seriam então metas? Metas são etapas a serem cumpridas para que o sonho se concretize, para que os objetivos sejam alcançados. Então aí está a diferença entre sonhos, objetivos e metas. E falando um pouquinho sobre sonhos, objetivos e metas, a palavra de hoje, o tema de hoje, são 6 chaves para que nós consigamos alcançar nossos objetivos em 2022. Então, através do texto que nós vamos ler e meditar, nós vamos extrair dele 6 chaves, 6 características para que nós consigamos alcançar nossos objetivos durante todo este ano de 2022. Então, eu gostaria que você acompanhasse a leitura. 2 Reis, capítulo 13, do verso 14 ao 19, nos diz assim: Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu para visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: reteza o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido? Então ferirás os sírios até os consumir. Então feririas, né? Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Amém? Curve sua cabeça. Pai querido e Pai amado, Senhor, nós lemos a Tua palavra e agora eu peço, querido Espírito Santo, que o Senhor, na Tua misericórdia, Senhor, na Tua bondade, na Tua graça e no Teu amor, venha usar a minha vida e venha falar conosco através desta palavra, Pai. Através daquilo que o Senhor ministrou e falou ao meu espírito, que realmente o Senhor possa usar a minha vida para transmitir o Teu recado àqueles que aqui estão, àqueles que estão em casa, àqueles que estarão assistindo, participando do culto posteriormente, Pai. Fala conosco, Senhor, que o meu eu desapareça neste momento, mas que o Senhor me use da forma que Tu queres, em nome de Jesus. Amém? Aqui nós vemos um texto falando acerca de 2 protagonistas, 2 personagens principais, que eram Eliseu e o rei Jeoás. Só para você entender um pouquinho, Eliseu era aquele que tinha ficado como sucessor de Elias, o profeta que realizou o dobro de milagres em relação a Elias. O profeta que recebeu a porção dobrada, um grande homem de Deus, que era usado para dar orientação ao povo. Na verdade, todos os profetas, se nós formos olhar, o intuito deles era orientar, né, nos caminhos do Senhor ao povo de Israel. E com Eliseu não era diferente. Paralelo a isso, nós vemos o rei Jeoás, que foi o 12º rei de Israel, na época em que o reino estava dividido entre norte e sul. O rei Jeoás, ele governava o reino do norte, ali a região, governando na cidade de Samaria, mas ele governava todo o reino do norte. E ele ficou 16 anos governando, mas se nós formos retroceder um pouquinho a leitura, diz lá, como diz
sobre todos os reis, né? Ou falava assim, e o rei fez o que era bom aos olhos do Senhor. Ou, e o rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. E este rei, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Se nós formos olhar para o reino de Israel, que era o reino do norte, a maior parte dos reis que estavam no trono, que passaram pelo trono, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E com este rei não foi diferente. E o que acontece, o que nós lemos essa passagem? Ela nos conta que o profeta Eliseu, ele estava padecendo de grande enfermidade, e diz ali que ele ia morrer. Até o título da minha Bíblia aqui nessa parte diz assim, a profecia final e a morte de Eliseu. Então Eliseu estava nos seus últimos dias. E quando o rei Jeoás fica sabendo que Eliseu estava mal, e ao mesmo tempo uma guerra estava se levantando, os sírios, que eram um povo sanguinário, estava vindo contra a nação de Israel, ele falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Antes que o profeta morra, antes que Deus o recolha, eu vou até o profeta. E isso nós vamos ver que não era uma coisa muito comum, porque o que era comum era o rei mandar chamar o profeta. Mas nesse caso, como o profeta estava padecendo dessa enfermidade, o rei, ele quebra um protocolo e ele vai até o profeta para ter uma direção de Deus, para ter uma palavra, porque geralmente quando um rei buscava um profeta, ele queria uma orientação. Ele queria que Deus se revelasse através do profeta. Então ele vai desesperado atrás do profeta, porque ele tinha uma responsabilidade nas suas mãos. Ele estava com medo de que o profeta morresse e ele tivesse que resolver tudo sozinho. E ele, nós vemos aqui na palavra, que ele chega até o profeta, e o que ele faz? A primeira atitude dele, ele versículo, quer ver? Versículo 14 mesmo. Eliseu, padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu para visitá-lo. Chora sobre ele, diz, meu pai, meu pai. Então a atitude do rei foi se debulhar em lágrimas aos pés do profeta e clamar. Essa expressão aqui, meu pai, é um clamor dele, porque ele não sabia o que ele faria em relação aos sírios que estavam se levantando contra. E aí, então, nós vemos que ele quebra esse protocolo e ele vai até Eliseu, o que normalmente era o contrário que aconteceria, né? Ele teria que chamar o profeta, mas aí a gente já tira uma pequena lição disso, que às vezes, para nós vencermos algumas guerras, algumas batalhas na nossa vida, nós precisaríamos quebrar alguns paradigmas. E talvez aquilo que aos nossos olhos seja o correto fazer, aos olhos de Deus, Ele vai pedir de você uma atitude, vai nos pedir uma atitude diferente daquilo que seria o comum, o convencional. Então, se o rei aqui ele queria uma vitória, ele queria uma resposta, ele queria uma direção, ele precisou tomar atitude. E assim também é nas nossas vidas. Nós precisamos nos posicionar. Se nós queremos, como diz, né, vencer o ano de 2022 com projetos, com sonhos, com metas, nós precisamos nos posicionar para que os objetivos sejam alcançados, para que as metas sejam alcançadas. O profeta, então, ele dá uma ordem ao rei. Nós vamos ver que sempre depois de nós clamarmos ao Senhor, de nós buscarmos a face do Senhor, porque aqui nada mais é do que era representado através do profeta, Deus falando através dele, né? Quando a gente clama ao Senhor e a gente pede uma orientação, o que Deus nos faz? Ele nos dá sempre uma estratégia. E aqui não foi diferente. Então Deus usou do profeta Eliseu para dar uma ordem ao rei. Não importa a aflição que estejamos passando, a situação que estejamos enfrentando, Deus nos dará uma ordem para que nós saiamos daquela situação, para que nós venhamos a ter vitória. E a primeira ordem que o profeta dá ao rei está ali no versículo 16. Disse ao rei de Israel, retesa o arco. Retesar significa esticar, significa enrijecer. É você tomar uma atitude, pegar o arco nas suas mãos e preparar para que ele seja lançado, né? A flecha seja lançada.
colocar ele numa posição de preparação. Então, a primeira chave, né, podemos dizer assim, para que nós tenhamos um ano de objetivos concluídos, de metas alcançadas, é compromisso e esforço. Nós precisamos ter compromisso, nós precisamos ter esforço se nós queremos sair de onde nós estamos para alcançar objetivos, para alcançar metas na nossa vida. Para que sejamos vitoriosos neste ano, precisaremos nos esforçar, nos dedicar, fazer com o coração. Ninguém alcança o máximo do potencial fazendo o mínimo. O segredo é que nós venhamos a nos esforçar. Se você quer ter vitória na sua vida profissional, se você quer ter vitória, alcançar algum sonho que Deus colocou no coração, talvez de uma casa, talvez de uma viagem, talvez de um bem que você queira adquirir, você precisa se esforçar, você precisa ter compromisso com você mesmo, para que você possa alcançar aquele objetivo, para que você seja mais do que vencedor. Pessoas comprometidas estão dispostas a ir além, fazem o que é preciso até o fim. Tudo aquilo que nós começarmos neste ano, que nós não venhamos deixar na metade, mas que nós possamos começar, dar sequência e finalizar. Ano passado, eu comecei, depois de muito tempo, eu tinha um sonho de fazer aulas de italiano, e eu comecei em agosto, e eu concluí o primeiro semestre, mas a ideia o objetivo é não parar por aí, é continuar me esforçando, continuar fazendo curso. Se o meu objetivo é um dia falar italiano, eu preciso começar e continuar e ir até o final, não largar na metade. E muitas vezes o que acontece? A gente começa tão empolgado no início do ano, escreve sonhos, escreve metas, escreve objetivos, coloca tudo no papel. Não chega nem na metade do ano. Chega ali por abril, maio, você já nem lembra mais do que você escreveu. E os seus sonhos, os seus objetivos são postergados. Você vai acabar deixando eles para outro momento, para outra hora, e não dá sequência. E aí você não conclui. E aí o que acontece? Você passa mais um ano frustrado. Chega no final do ano, você está decepcionado, porque aquilo que você tinha colocado como meta lá atrás, você não conseguiu concluir. A gente vê muito isso, as pessoas que querem fazer ou uma reeducação alimentar ou começar a fazer uma atividade física, né? No começo do ano, vamos fazer o projeto Verão 2023 agora, não é nem 2022. Vai muito bem o primeiro mês, vai muito bem o segundo mês, aí começa, hoje eu não vou porque eu tenho um compromisso. Só que o que acontece é a pessoa não para por ali. Ela, amanhã eu não vou porque hoje está chovendo. Hoje eu não vou, deixa amanhã eu volto. Não, semana que vem eu volto. E fica naquilo e não consegue dar sequência, e não consegue concluir aquilo que você tinha se proposto a fazer. Então, para que nós consigamos vencer os nossos objetivos, ir além, nós precisamos de compromisso. Nós precisamos nos esforçar para que nós possamos ser vencedores, amém? Tem gente que faz planos, escreve, mas não faz nada para colocá-los em prática. Nós precisamos ter excelência, fazer o máximo, fazer o melhor sempre. O rei Jeoás, ele precisava retomar algumas cidades que tinham sido tomadas. Na verdade, se a gente for olhar um pouquinho para a palavra, eu estava meditando um pouco nela, e ali nos mostra que a Síria, ela só não tinha vindo contra Israel antes, porque ela estava preocupada com os assírios. Então a Síria estava preocupada com o povo assírio. E aí houve um fôlego, né? Houve um respiro até que ela se levantasse contra Israel. E aí, quando então finalmente ela se levantou contra Israel, que o profeta Eliseu foi até, aliás, o rei Jeoás foi até o profeta Eliseu. Então o rei Jeoás, ele precisava retomar algumas cidades, vencer a guerra. E talvez aquela ordem do profeta lhe parecesse loucura. Por que ele está mandando eu repesar o arco? Por que ele está mandando eu esticar o arco? O que ele vai mandar eu fazer? Só que nós vamos entender que ao longo de toda a ordem que o profeta dá ao rei, são todas as ordens ali, é um ato profético. É que aquilo ali deveria se manifestar na vida do rei quando ele então fosse lutar contra o povo sírio. E aí nós vemos que essa primeira atitude é o profeta
querendo explicar ao rei o princípio do esforço. Então, para que nós venhamos a crescer, nós possamos dar o nosso melhor e ir até o fim. A segunda chave, nós vemos já na sequência, quando diz ali, então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Então a primeira atitude foi esticar o arco, retesar o arco, e assim fez o rei. Na sequência, então, o profeta Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Ele falou, pegue o arco, pegue nas suas mãos, e depois Eliseu, o profeta, foi lá e colocou as suas mãos sobre as mãos do rei. O rei era altamente preparado para as batalhas. Qualquer rei que fosse governar Israel, ele era preparado desde a sua infância para que ele tivesse vitória, para que ele soubesse lutar. Você acha que ele precisaria que o profeta, que tinha outra função, colocasse as mãos sobre? Vocês acham que o rei não sabia o que ele estava fazendo? Muito pelo contrário, ele sabia o que ele estava fazendo. Mas essa atitude do profeta colocar as mãos sobre o rei significa, é como se fosse ali Deus querendo orientar, querendo dirigir o rei naquilo que ele deveria fazer. O rei poderia questionar a atitude do profeta. Quantas vezes nós deixamos de chegar aos objetivos que Deus tem preparado porque nós começamos a questionar o Senhor? Quantas vezes Deus quer colocar suas mãos sobre aquilo que queremos realizar, mas nós teimamos em fazer sozinhos? Isso aqui nos mostra, essa atitude do profeta em relação ao rei, nos mostra que Deus, ele deseja guiar os nossos passos. Deus deseja guiar os nossos objetivos. Ele quer nos orientar, mas para que ele nos oriente, para que nós sejamos vencedores nos nossos objetivos e metas, nós precisamos deixar Deus nos orientar e não fazer na nossa própria força. Então, a segunda chave é que nós deixamos ser guiados por Deus, que nós possamos ser guiados por Deus durante todo este ano de 2022, em tudo aquilo que nós queremos e almejamos fazer, que o Senhor ele possa nos guiar. Amém? Aí a terceira atitude, né, que o profeta fala para o rei. O profeta mandou o rei abrir a janela. Se nós formos olhar, ali ele fala, e disse, abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu, atira, e ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Então, a terceira chave que Deus nos orienta nesta manhã, para que nós possamos concluir os nossos objetivos esse ano, é foco. Que nós possamos ter foco em tudo aquilo que nós formos fazer neste ano de 2022. O rei Jeoás, ele precisava ter foco. A guerra deles, nesse momento, era contra os sírios. Ele precisava estar atento àquilo que ele precisava fazer. Quer chegar ao final do ano e ter cumprido os seus objetivos? Abra a janela. Tenha foco. Qual janela o Senhor nos pede para abrir nesta manhã? Qual que é o nosso foco deste ano? O que é aquilo que nós precisamos fazer, realizar? O Oriente era a direção onde estava o inimigo de Israel. Deus estava falando para o rei através do profeta. Olhar para a janela e focar nos sírios. Ter visão, ter foco. Para vencer, precisamos ter foco, delimitar nosso alvo, nosso objetivo. Jeoás tinha que atirar na direção onde estava o exército inimigo, os sírios. Não adiantava ele atirar para o ocidente. Não, era o oriente, era onde ele abriu a janela, ele tinha que focar no objetivo principal. Para ter sucesso, nós precisamos atirar a flecha, mas terá que ser para o lugar certo. De nada adianta nós atirarmos a flecha para o lugar errado. Que nós possamos ter foco neste ano de 2022. O alvo tem que estar na nossa mente o tempo todo. Não perca o foco daquilo que o Senhor tem revelado ao teu coração para você fazer neste ano de 2022. Quarta chave, obedecer passo a passo. Se nós formos olhar, o profeta, ele vai falando passo a passo o que o rei deveria fazer.
Ele dá a instrução passo a passo. Primeiro pega o arco, reteja o arco. Fica em posição, né? Depois, ele nos coloca a mão sobre o rei. Ele é guiado pelo Senhor. Depois, abra a janela. Então, se nós formos olhar passo a passo, ele estava dando orientações ao rei. Nós também precisamos obedecer o que o Senhor nos pede, passo a passo. Talvez Deus vai te dar uma orientação agora no início do ano. Vai passar um momento, Ele vai te dar outra orientação. E que nós possamos obedecer aquilo que Ele nos pede. Isso muitas vezes é tão difícil, né? Porque até algo que eu escutei e eu achei tremendo e peguei aquilo para mim. 99% de obediência ainda é desobediência. Porque se 1% nós estamos desobedecendo ao Senhor, é porque algo está errado. Então que nós possamos obedecer passo a passo. O profeta estava dando atos proféticos que nada mais eram do que ilustrações simbólicas para que o rei aprendesse em verdades espirituais, para que o rei tivesse uma orientação de Deus. Ele ensinou ao rei o que é necessário obedecer passo a passo. A obediência é uma progressão na nossa vida. E quem que nos orienta a obedecer, quem que nos ajuda a obedecer? O Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que está conosco em todo momento. E Ele nos dirige, né? Faça assim, faça assado. Faça desse jeito, não faça do outro. Ele sempre está nos lembrando daquilo que nós devemos fazer e daquilo que nós não devemos fazer. A quinta chave para que nós tenhamos um ano abençoado e de vitórias é intensidade. O profeta manda o rei atirar a flecha da vitória. Olha só, gente, aqui eu achei algo tremendo, porque Eliseu, ele fala que aquela flecha era a flecha da vitória para o rei. E aí, quando ele pede para o rei pegar as flechas e atirar contra o chão, o que ele faz? Atira apenas 3 vezes e cessa. Quando, na verdade, ele deveria atirar muito mais. Se o profeta chegasse para mim e falasse assim, olha, isso aqui vai ser a flecha da tua vitória, contra tudo aquilo que tem tentado contra a tua vida ou contra os teus objetivos, que você começa a atirar. Eu ia ficar atirando e não ia parar mais. E o rei não entendeu, o rei, na verdade, não estava na mesma visão. Por mais que o profeta estava mostrando para ele, estava direcionando ele atira 3 vezes e para. Intensidade é algo que nós decidimos. O Senhor, Deus, Ele nos orienta a buscar Ele, a buscar a sua face. Agora, o quanto você busca, é você que decide. Quanto mais nós buscarmos ao Senhor durante este ano de 2022, mais nós receberemos dEle. Quanto menos nós buscarmos, menos nós receberemos. Então, que nós possamos ser intensos naquilo que nós formos fazer neste ano. Que nós possamos dar o máximo do nosso potencial. Amém? O grau de intensidade somos nós que decidimos. O profeta manda o rei golpear o chão e o rei golpeia 3 vezes apenas e para. Joás estava indo tão bem, mas ele aborta a bênção completa. Você quer perder a plenitude da bênção? Ninguém quer perder a plenitude da bênção. Nós queremos a bênção por completo. E ali o que acontece? Infelizmente, o povo de Israel não exterminou os sírios. Porque foram 3 vitórias apenas. Depois, o exército sírio voltou a se levantar contra Israel. Isso porque o rei não entendeu o que era para ser feito. É como se Deus dissesse, vou te permitir ter uma parte da bênção, mas você vai perder a plenitude por falta de intensidade. Que nós venhamos a ser intensos naquilo que Deus nos coloca a fazer. Seja intenso no momento de orar, seja intenso no momento de buscar a face de Deus, seja intenso nos teus votos com o Senhor perante o altar, seja intenso quando você vier à casa do Senhor para louvar. Não faça de qualquer jeito, que nós possamos ter uma atitude diferente deste ano de 2022, que ao entrar na casa do Senhor, que nós possamos erguer as nossas mãos e adorar ao Senhor de todo o nosso coração. Que nós possamos realmente nos desligar de tudo aquilo que tem
tirar do nosso foco, quantas coisas nos distraem. E a distração, infelizmente, é uma ferramenta do inferno, para que nós venhamos a perder o foco. Que neste ano de 2022 nós não venhamos a perder o foco. E a última chave, que é a sexta chave, é que a vitória, ela não pertence a nós, mas ela pertence ao Senhor. Amém? Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. Foi Deus que deu a vitória contra a Síria. E isso foi um tapa de luva na cara do rei, né? Porque ele não soube agir. O que vai fazer o rei vencer a guerra? O que vai fazer nós vencermos nossas guerras durante o ano de 2022 é o Senhor. E a vitória é a presença de Deus conosco. Se não tiver a mão do Senhor, não haverá favor, não haverá graça e muito menos sucesso. Então que nós possamos ter essa certeza no nosso coração, que nós possamos deixar Deus guiar as nossas flechas, que essas flechas nada mais é do que nós nas mãos do Senhor, que nós possamos nos deixar ser guiados pelo Senhor. Amém? Então, para nós concluirmos, Pastor José, por gentileza, já pode soltar o fundinho musical, que nós já na sequência estaremos orando. O que você vai fazer com a sua vida neste ano de 2022? Vamos nos esforçar? Amém? Vamos abrir a janela, vamos ter foco e visão? Amém? Vamos obedecer ao Senhor passo a passo? Vamos permitir que as mãos dele venham nos conduzir durante todo este ano? E vamos ter humildade para reconhecer que a vitória pertence e vem do Senhor. Amém? Nós temos potencial, você tem potencial. Algo grande Deus quer realizar através da sua vida neste ano. Basta que nós entendamos que só depende de nós. Amém? Levante-se por gentileza. Vamos adorar ao Senhor, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a adoração. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Convido você neste momento a pegar na sua mão o seu projeto de vida do ano de 2022. Se você tiver com ele aqui. Eu sei que algumas pessoas já entregaram, outras ainda estão com ele em casa. Se você não tiver com ele, coloque a sua mão sobre o seu coração. Agora, se você tiver com ele aí, segure ele na sua mão, para que nós estejamos orando ao Pai, colocando perante o Senhor os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos objetivos, tudo aquilo que, porventura, nós temos como metas a realizar durante todo este ano de 2022. Pai querido e Pai amado, Senhor, nós te agradecemos pela palavra, Pai. Obrigada por o Senhor falar conosco nesta manhã de quinta-feira, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua presença em nosso meio. Deus, nós te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E agora, Senhor, nós apresentamos a Ti, Senhor, nesta manhã, Pai, os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas metas para este ano de 2022. Os meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão na sua casa, agora neste momento estão com os projetos de vida na sua mão, ou colocando a mão sobre o seu coração, mas estão mentalizando, Senhor, aquilo que eles querem conquistar neste ano de 2022. Nós pedimos a tua direção, Pai. Deus querido e Pai amado, que realmente nós possamos, Pai, ser orientados por Ti durante todo este ano de 2022. Como foi falado nesta manhã, que nós possamos nos esforçar durante todo este ano, que nós possamos ter compromisso, Pai, com aquilo que nós fomos realizar, Deus, que nós não venhamos a começar e parar, mas que nós possamos começar, dar sequência e concluir a obra que o Senhor confiará nas nossas mãos.
neste ano, Deus. Oh, Pai querido, que nós possamos ser guiados por Ti, Deus. Que realmente as Tuas mãos estejam sobre as nossas vidas neste ano de 2022, nos guiando, nos orientando em tudo aquilo que formos fazer, Pai, em tudo aquilo que formos realmente termos como objetivo e como meta. Deus, que nós venhamos a ter foco neste ano, Pai, que realmente o nosso alvo esteja na nossa mente, para que nós possamos, Senhor, não nos desviar para a direita nem para a esquerda, mas estar focados naquilo que formos realizar. Deus querido, nós realmente possamos também obedecer passo a passo as Tuas instruções, os Teus ensinamentos, Senhor, os Teus mandamentos, Pai. Deus, aquilo que o Senhor nos pede, Pai. Oh, Deus querido, que nós possamos ser intensos naquilo que nós formos fazer neste ano, Deus. Que nós possamos fazer do nosso melhor, que nós possamos fazer da nossa melhor capacidade, Deus. Por isso nos dá estratégia, Senhor, nos dá sabedoria, nos dá direcionamento. E Deus, que acima de tudo nós possamos ser humildes para reconhecer que a vitória virá do Senhor neste ano, Pai. Que o Senhor estará ao nosso lado, mas que o Senhor realmente vencerá as nossas batalhas, vencerá as nossas guerras, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a colocar, Senhor, objetivos, metas, a transformar os nossos sonhos em realidade neste novo ano, Pai. E que nós possamos escrever, Senhor, diante desse projeto de vida, tudo aquilo que o Senhor espera de nós, Pai. Por isso, guia, Senhor, os nossos pensamentos, Pai. Nos dá, Senhor, sabedoria e direção, em nome de Jesus. Amém? Pastor José, já convido para que você esteja aqui comigo, à frente. Nós estaremos orando nesta quinta-feira pelos pedidos que estão sobre a mesa. E só quero ver aqui, se alguém mandou algum pedido de oração. Eu sei que o pastor Odair pediu oração pela Roberta, né, pela sua vida profissional, então nós estaremos incluindo ela nesses pedidos de oração. E aqui também a irmã Alzira Senegaglia agradece as orações pela vida profissional, Então nós estaremos agradecendo e orando, colocando todos os pedidos de oração. Então estenda suas mãos aqui para frente, para nós estarmos orando e colocando perante o Senhor. Você que está na sua casa, se quiser segurar na sua mão um copo com água, a chave, o documento, uma causa na justiça, algo que simbolize, né, algo que você precisa vencer, de uma resposta, de uma vitória, que você esteja orando conosco também. Pai querido e Pai amado, neste momento, Senhor, nós colocamos, Pai, diante do Teu altar, esses pedidos que estão sobre a mesa, Deus. São situações que precisam de milagres, Pai. São situações que precisam de respostas, Pai. Talvez sejam causas na justiça que estejam esperando, Senhor, para serem concluídas, Deus. Oh, Senhor, visita, Pai, em nome de Jesus, cada pedido de oração que está sobre a mesa. Pai querido, cada fotografia que representa uma vida, que representa uma pessoa, que representa um ente querido, que o Senhor esteja dando vitória. Alcança essas vidas com salvação, alcança com libertação, alcança, Pai, com restauração. Manifesta, Senhor, a Tua bênção, Pai. Oh, Deus querido, aqueles que precisam de uma vitória, Senhor, na sua saúde, Pai. Todos esses pedidos de oração que estão sobre a mesa, que o Senhor esteja, Senhor, dando vitória, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que estão nos leitos dos hospitais, Senhor Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que restaura, Pai. Deus querido, oramos, Pai, pelos enfermos, oramos, Pai, também pelos aniversariantes deste dia, pedindo a Tua bênção para que eles tenham um 2022 de paz, um 2022 de sucesso, um 2022 de bênçãos, Pai. Deus querido, nós colocamos ainda na Tua presença os viajantes. Sabemos que nesta época muitas pessoas ainda estão viajando de férias ou a trabalho. Que o Senhor esteja cuidando, Senhor, livrando do acidente, livrando do incidente, livrando do perigo, livrando da morte. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada copo com água. Abençoa aquele que na sua casa segura na sua mão o copo com água, Senhor. Um documento, uma fotografia, a chave do seu lar. Que o Senhor possa repousar a sua bênção ali, Pai. Deus querido, que o Senhor possa dar vitória ao Teu povo, Senhor.
Nossa, essa manhã é a manhã das causas impossíveis. Nós cremos que para Ti tudo é possível, Pai. Porque tudo é possível àquele que crê. E nós cremos que o Senhor nos dará a vitória. Nós cremos no milagre. Nós cremos no sobrenatural. Então manifesta a Tua bênção, Senhor, sobre cada pedido de oração, Pai. Sobre cada um que é visitado nesta manhã, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Entregue esse momento de oração aplaudindo ao Senhor. A Ele seja toda a honra. A Ele seja toda a glória. A Ele seja toda a adoração. Eu já peço que você possa vir aqui à frente pegar os objetos, né, as fotografias, chaves. Na sequência já estarei passando a palavra ao pastor José, que estará conduzindo o momento dos dízimos, das ofertas. Mas antes eu peço que você se assente um minutinho. Só gostaria de lembrar novamente aos amados que aqui estão, aqueles que estão em casa, que nós seguimos aqui na igreja firmes e fortes durante todo este mês de janeiro. Eu acho que está lá em cima, na sala da pastora Ângela, deve estar. Seguimos esse mês de janeiro com os cultos aqui na igreja normais. Então a igreja não tira férias, então venha buscar, porque aqui nós estamos nas quartas-feiras, nas tardes rosas, às quintas-feiras da manhã das causas impossíveis, nas sextas-feiras nas noites de oração e aos domingos no nosso domingo da bênção. Muita gente olha, né? O pastor Josué tem postado bastante sobre a reforma e pode pensar assim, então se eles estão em reforma, a igreja está fechada. Não, a igreja aqui segue normal, por enquanto aqui nas Mercês. Mas em nome de Jesus, em fevereiro, na Santa Ceia, nós estaremos na nossa inauguração do novo templo, na nova localização. Amém? A obra, graças a Deus, ela segue a todo vapor. Então lembre-se que toda ajuda ela é bem-vinda neste momento. Nós temos agradecido todos aqueles que têm permanecido fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas. Nós temos agradecido todos aqueles que têm semeado, porque como o pastor Josué tem costumado falar, né? Ele falou sobre isso no domingo e falou numa live que ele fez essa semana. Cada tijolinho desse simboliza uma pessoa que tem ofertado. E lá, graças a Deus, para a honra e glória do nosso Deus, a parede ela está inteiriça, né, Zé? O pastor José já esteve lá, o Martim já esteve lá também, né? E viram que a parede ela segue inteira lá, não tem nenhum tijolinho faltando, né? Graças à sua ajuda, a todos aqueles que têm ofertado, graças todos aqueles que têm dizimado, que têm sido fiéis, né? A gente não tem pedido para você fazer além das tuas forças, Deus conhece o teu coração, mas dentro das tuas possibilidades, continue sendo fiel, continue zelando pela casa do Senhor. Nós, graças a Deus, foi concluído o trabalho dos pedreiros, essa primeira etapa, que era a etapa mais complicada, digamos assim, porque tinha que abrir porta, fechar porta, arrumar umas coisas que precisava trocar um portão de lugar, colocar na outra rua. Então tinha muita coisa que precisava ser feita. E graças a Deus essa primeira etapa foi concluída agora terça-feira. E agora segue o pastor Josué lá. Tá? Ontem ele estava lá, deu uma passadinha na obra, ele estava passando óleo nas portas, né? Estava deixando as portas bem. Então ele também está colocando a mão na massa, como diz. E o Paulinho e o pastor Odair também não param o tempo todo lá, né? Eles nem têm estado aqui na igreja, porque eles estão a todo vapor lá para que nós, com a graça do Senhor, consigamos mudar agora em fevereiro. Amém? Então, só gostaria de lembrar, se você ainda não pegou o envelope para o mês de fevereiro, alguém ainda não pegou e gostaria de pegar, nós temos o envelope. Esse envelope você ajuda no aluguel e agora também no financiamento. Primeira parcela do financiamento já caiu nesse mês de janeiro e agora, por enquanto, ainda nós estamos nessa etapa, né? Pagando aluguel e pagando financiamento. Então, continue sendo fiel como você tem sido.
e que Deus possa te recompensar e te abençoar cada dia mais. As obras lá no SIC também não param, seguem a todo vapor. E aqui na igreja, como vocês viram, que nós já estamos nos preparando para a mudança, né? Aquilo que nós podemos já deixar organizado para a mudança, nós estamos fazendo. Louvado seja Deus pela vida do pastor José, do Martim, do Leonardo e do Gabriel, que estiveram aqui terça-feira e tiraram todo o carpê, toda a tábua, já empilharam, já colocaram, deixaram prontinho para que nós possamos levar todo esse material para quando tiver apto lá para colocar o piso, né? Nós colocarmos o piso na nova sede. Amém? Se coloque de pé. Pastor José estará orando pelos dizimistas, pelos ofertantes e estará na sequência dando a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu coloco diante do Senhor cada dizimista e cada ofertante da Tua obra, Senhor Deus, dessa igreja, Senhor, um lugar onde nós viemos aqui a glorificar ao Senhor, a louvar ao Senhor, e muitos poderão vir, não só aqui, mas como na outra sede também, Senhor, que muitos poderão vir, graças, Senhor, a cada um que dizima, cada um que oferta na sua obra, na sua casa, Senhor. Eu coloco cada um dessas pessoas diante do Senhor, os que estão aqui, que estão na internet, Senhor, clamo a Ti que o Senhor venha multiplicar, Pai. Multiplica na vida de cada um, Senhor, em saúde, em prosperidade, Senhor, em chances, em oportunidades de trabalho, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, que nenhum dos seus filhos, ó Pai, venha padecer por falta de recursos, por falta de saúde, Senhor. No nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, que o Senhor venha multiplique a 100 por 1. Em saúde, em prosperidade, em motivação, em gosto pelo trabalho, em portas abertas, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Sejamos todos vitoriosos em tudo que nós fizermos, que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, sejamos vitoriosos. Onde nós colocamos a nossa mão, que haja vitória, que haja progresso, que haja recursos, Senhor, que haja, Senhor, só prosperidade em nossa vida, Pai. É o que nós oramos e clamamos no nome de Jesus. Coloque a sua mão na posição de receber. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, vamos em paz, que o Senhor nos leve em segurança. Amém.